Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor. Olá, uma saudação a você que vai assistir esse vídeo. De modo particular, você que está servindo ou deseja servir na liturgia, auxiliando na liturgia das celebrações da comunidade São Pedro. Meu nome é Giovanni e eu fui chamado hoje para falar do segundo tema dessa formação, que trata-se dos símbolos e gestos simbólicos e as posições, os posicionamentos corporais durante as celebrações litúrgicas. Então vamos abordar um pouco desses aspectos, desses elementos que também fazem parte da liturgia. Bom, primeiramente falando um pouco sobre os símbolos, né? Primeiro a gente precisa entender o que é um símbolo. O símbolo é uma imagem, um caractere, vamos dizer assim, né? Que pode ser um desenho ou um objeto que remete a outro significado, né? Um símbolo geralmente tem um desenho, um aspecto próprio, mas quando ele passa a ser um símbolo, ele leva para outro ou outros até outros significantes. Então a gente geralmente pode pegar de modo mais simples, por exemplo, a bandeira nacional. Quando você olha para a bandeira do Brasil, embora você veja ali aspectos geométricos e até a frase está no globo central, ele tem um significado por detrás. Então você olha aquele retângulo verde, aquele losango amarelo, um círculo azul no meio e uma frase, né? Então uma pessoa que não está habituado com a cultura, né, brasileira, por exemplo, uma pessoa estrangeira, ele vai olhar esse símbolo, essa bandeira, e vai enxergar apenas esses aspectos superficiais, né, as formas geométricas e as cores. Mas quando um brasileiro, a partir do momento que ele entra no ensino, principalmente nas primeiras etapas ali da educação básica, ele vai aprender que o verde simboliza as matas, o amarelo simboliza as riquezas e o globo simboliza o céu azul e por aí vai. Então cada aspecto que aparentemente é superficial, no caso na bandeira do Brasil, traz um significante mais profundo, né? E isso a gente falando da bandeira, mas passando para outros símbolos, o significante, quem dá de um símbolo é aquela cultura, aquela pessoa que colocou o peso sobre aquilo e ganha o corpo, vamos dizer assim. Passando por um exemplo mais caro para nós, que é o símbolo da Santa Cruz, né? Quando a gente olha para a cruz, mesmo uma cruz sem a imagem de Jesus, para nós é caro, porque logo você enxerga ali, te remete, te leva para o sacrifício de Jesus na cruz por nós, né? Remete para a salvação que veio a partir do sangue de Jesus. Quem sabe, quando você olha para uma cruz, você lembra no imaginário, né, das cenas do Calvário, lembra das passagens da Bíblia, das falas de Jesus. Então veja quanto significante, quantos elementos tem por detrás de um símbolo da cruz. Tudo que a gente olha, principalmente no espaço sagrado, mas mesmo nos momentos litúrgicos que ficam fora da Santa Missa, por exemplo, uma procissão de Corpus Christi, uma procissão de Nossa Senhora, tudo carrega, uma novena na casa, tudo carrega um simbolismo. Então, por exemplo, você vê uma vela no altar, a vela tem uma função, né, simbólica, não é somente para iluminar, até porque hoje em dia com a luz elétrica, né, não precisaríamos de velas. Então a vela tem um significado ali,
ao redor do altar, né, junto às imagens, o significante, né, da luz de Cristo presente. Muito mais quando é o círio, porque é uma vela especial e por aí vai, né, as flores, né, as cores, né, das vestes litúrgicas. Então tudo tem um simbolismo na Santa Missa, nas celebrações litúrgicas, também nas novenas de Natal, né? Os livrinhos de novena de Natal, geralmente eles têm orientações de preparar o ambiente, para também trazer à tona esses elementos simbólicos. Na apostila, você vai ver aí a apostila que foi disponibilizada em anexo. Na apostila você vai ver alguns exemplos de símbolos, né, para você ir se familiarizando. Então eu recomendo que você dê uma olhada na apostila e perceba esses pequenos exemplos de símbolo para nos ajudar a entender um pouco o valor, né, a importância do símbolo na nossa vida litúrgica, tá bom? Agora passando para a postura, né? A gente viu então que o símbolo tem uma importância, leva para uma profundidade, né, que transmite também valores, transmite ensinamento, transmite rito. Agora a gente passa para os gestos simbólicos, porque também nós podemos produzir símbolos, podemos produzir, a partir da nossa postura, da nossa resposta, símbolos que contribuem para um bom momento litúrgico, seja uma celebração, seja uma novena, seja uma procissão, né? O nosso corpo fala também, e é isso que a gente vai compreender um pouco a partir desse segundo momento deste vídeo. Então, nas celebrações, onde você pega os momentos da Santa Missa ou mesmo da celebração da palavra, ela é dividida em momentos onde é colocado em cada momento uma finalidade de encontro com a Eucaristia, tá? E para cada momento há uma contribuição de simbolismo corporal, tanto do padre, ou do ministro, do presidente da celebração, quanto do povo. E para o padre, para o presidente da celebração, sendo o padre, um bispo, um ministro, isso já é muito presente, ele está preparado para essas, ou pelo menos deve estar preparado para essa simbologia. Mas para o povo, para a Assembleia, isso não é tão familiar, né? Não é facilmente compreendido. E como que o povo compreende isso? Como que o povo participa melhor dessa atitude, dessa ação corporal nas celebrações, nos momentos litúrgicos? É a partir da equipe litúrgica. É a equipe litúrgica que catequiza o povo a dar essa resposta corporal para cada momento, né, da celebração ou da Santa Missa. Então aí que entra a importância de você que está servindo ou deseja servir na liturgia, compreender essa atitude corporal, esses gestos simbólicos que nós podemos e devemos, né, produzir, né, responder nas celebrações litúrgicas. Então vamos entrar em alguns exemplos de gestos simbólicos presentes nas celebrações litúrgicas. O primeiro gesto que eu quero tratar é o estar de pé. Estar de pé tem um significado de prontidão. É interessante que se a gente for estudar mais aprofundado essa questão da liturgia, principalmente vinda do missal romano, onde lá está todas as orientações litúrgicas, a gente vai perceber que a posição principal na Santa Missa é estar de pé. E a gente vai ver mais para frente por quê. Mas estar de pé é um sinal de prontidão, é um sinal de pronto para caminhar, pronto para fazer o percurso, pronto para a batalha. Então existem vários significados que a gente pode trazer à tona nesse pequeno gesto simbólico que é estar de pé.
Então, e estar de pé também, para quem está servindo na liturgia, no momento da celebração, significa estar a serviço, estar pronto para receber a ordem, receber o pedido, servir alguém, servir ao sacerdote que está presidindo, servir ao ministro, servir as pessoas, ao povo. Então, muito mais para quem está na equipe litúrgica precisa compreender a importância desse simbolismo, tá? De estar de pé. O segundo exemplo que eu quero dar é estar sentado. Então, veja como duas situações bem simples a gente pode entender como um simbolismo, um gesto simbólico. Primeiro, estar de pé. Segundo, estar sentado. Estar sentado carrega o significante de estar de ouvidos atentos, estar pronto para escutar, pronto para aprender. E aí eu volto para da importância da gente compreender isso, porque se você olhar nas instruções litúrgicas, o único momento em que é recomendado, mais do que isso, é quase que uma obrigação, uma orientação mesmo, clara, de estar sentado, é no momento das leituras e da homilia. É o único momento onde a gente tem que ficar sentado, com exceção, é lógico, da audição do Evangelho. Quando o presidente da celebração proclama o Evangelho, a gente tem que ficar de pé para ouvir o Evangelho. Mas as leituras e a própria homilia, é recomendado que a gente fique sentado, tá? E aí a gente compara os dois gestos, estar de pé e estar sentado. Para a liturgia, o mais importante é estar de pé. Então é como se abrisse uma exceção por causa da palavra. Como é momento da gente escutar o mestre, e o mestre vai falar pelas leituras, vai falar pelo sacerdote, pelo ministro que está conduzindo a homilia. Como é momento de a gente escutar o mestre, a gente senta. Assim como a multidão se sentava na relva, se sentava na beira do caminho para ouvir Jesus. Então, são dois exemplos bem claros desse gestual, desse simbolismo que está presente também na nossa atitude corporal durante as celebrações litúrgicas. Um terceiro exemplo é estar ajoelhado. Então, ajoelhar significa um gesto de oração, né, de penitência, de você colocar também o seu corpo para rezar. E aí a gente pode até remeter ao próprio Jesus, que se ajoelhava, né? E para nós é muito caro perceber que quando alguém se ajoelha é porque ela está rezando, né? Não tem outro significado próximo, né? Se alguém se ajoelha é porque vai rezar, né? Se você vê alguém, entra em algum lugar mesmo, às vezes na casa da pessoa, vai visitar alguém da sua família e chega, ela está ajoelhada, né? Você logo vai imaginar, essa pessoa está rezando. Então é muito bonito da gente perceber nesse gesto como a profundidade de você estar rezando. Nas Santa Missas e nas celebrações, é uma resposta gestual você se ajoelhar durante a consagração. Quando o padre inicia o momento de oração chamado de epíclese, onde pelo Espírito Santo ele torna as espécies de pão e vinho em corpo e sangue, é uma resposta do povo se ajoelhar diante desse momento, durante esse momento, que até é sinalizado pelo carrilhão que o coroinha ele bate durante esse momento. Então, no início desse momento e no final. Então, ajoelhar-se nas celebrações litúrgicas é um gesto que remete à oração. Outro exemplo é a genuflexão. A genuflexão é o ato, o gesto de você ajoelhar-se apenas com uma das pernas, né, e tocar o joelho no chão, né, enquanto a outra fica dobrada, né, em 90 graus, vamos dizer assim. E é um gesto de um cumprimento, vamos dizer assim,
de devoção. Então, quando você chega numa igreja, você faz a genuflexão, você entra numa igreja, e principalmente nesse momento, ou mesmo numa passagem rápida no sacrário, é uma resposta venerativa, devocional ao espaço sagrado e à Santíssima Eucaristia também. Um outro exemplo que a gente pode colocar é a prostração, que é um momento mais raro, né? Não é tão frequente nas celebrações, nos momentos litúrgicos, mas também está presente. A prostração é você colocar o rosto ao chão como um gesto de humilhação, você se colocar de total entrega, principalmente a Jesus, né? E isso pode ser tanto um momento de adoração pessoal, né, de oração, você ir ao sacrário, por exemplo, e se colocar com o rosto ao chão, um momento de entrega espontâneo, mas também está presente em alguns momentos específicos da liturgia. Por exemplo, na Sexta-feira Santa, na celebração da Santa Cruz, é recomendado, né, é permitido no início da celebração o presidente da celebração, junto com os ministros, ou se houver diácono ou outro padre, ele se prostrar com o rosto ao chão, em gesto de entrega, em gesto de humilhação. Também na ordenação sacerdotal, o diácono, né, quando vai estar pronto para ser sacerdote, ele se prostra ao chão durante a ladainha de Todos os Santos. Então, embora seja um momento não frequente, mas também está presente, né, nas celebrações, nos momentos litúrgicos, e pode ser colocado como um gesto simbólico, tá? Um outro exemplo que a gente pode dar é a inclinação. A inclinação é um gesto simbólico que a gente oferece para o altar, diretamente para o altar. No espaço sagrado que é a capela ou santuário, ele tem nas celebrações litúrgicas como principal lugar o altar, porque é ali que acontece tudo, é ali que vai acontecer o sacrifício de Jesus, é ali que o padre vai trazer Jesus sobre o altar, é ali que vai se tornar na missa o corpo, o pão e vinho vai se tornar em corpo e sangue. Então o altar é o lugar central e a gente faz reverência a esse altar inclinando-se levemente o corpo, né, como um sinal de veneração. Um outro gesto que a gente pode trazer como exemplo, e aí é uma verdadeira resposta durante as celebrações litúrgicas, uma resposta espontânea, é o gesto de erguer as mãos. Basta a gente perceber como quando o presidente da celebração, seja ele o padre, o diácono ou o ministro, ele faz a introdução ao Pai Nosso, as pessoas, a Assembleia logo levanta as mãos espontaneamente. Então, é um exemplo de uma resposta espontânea e que contém um gesto simbólico, porque erguer as mãos é um gesto, um significado de súplica, de prece, de fazer uma confiança a Deus. É quase que um gesto de pedir algo com ênfase, né? Então, erguer as mãos é um gesto simbólico também. E aí a gente pode trazer outros gestos simbólicos mais simples, mas que também carregam o seu simbolismo, né? Por exemplo, o gesto de bater no peito, que hoje não é tão usado, mas quando é feito o ato penitencial rezado, né, o confesso a Deus Todo-Poderoso, tem um momento de você bater no peito. É um sinal de arrependimento, um sinal de contrição. Outro gesto também é caminhar, né? Na celebração nós temos a procissão de entrada, e ao final da celebração também a equipe litúrgica faz a procissão de saída ao término, depois da bênção, que é um sinal de percurso, de missão, né? De estar em caminhada, de estar num trajeto a ser percorrido, né? Esse gesto de caminhar também é muito comum nas procissões de Corpus Christi, nas procissões de Ramos. Então, é um gesto simbólico também
né, o ato de caminhar em comunidade, caminhar em grupo. E por fim, um último exemplo, mas que traz toda uma riqueza, é o silêncio. O silêncio é um gesto simbólico e tem seu simbolismo na interioridade, né? Porque no silêncio você encontra Jesus, encontra Deus, né? Ao entrar num espaço sagrado, numa capela, num santuário, numa igreja, ou mesmo rezando. O silêncio então tem um simbolismo, tem um cuidado de encontro. No silêncio você escuta Deus, no silêncio você olha para dentro de você, e você acaba percebendo coisas que você ignora por causa das agitações do dia a dia. Então o silêncio traz também esse simbolismo. Então vejam como todos esses exemplos nos ajudam a compreender que a missa, as celebrações litúrgicas, na verdade como um todo, contém algo mais aprofundado do que nossos olhos enxergam. E passe a perceber que quanto mais a gente se aprofunda nisso, mais também as celebrações litúrgicas vai ganhando riqueza em nossa vida. Quando você percebe o valor de um silêncio, de um símbolo no espaço, né, litúrgico, como uma cruz, uma vela, a importância de você se sentar, de você ficar de pé, o erguer as mãos, as respostas espontâneas, as respostas estimuladas. Então, como tudo isso vai fazendo a liturgia ficar mais abrilhantada, e a gente oferece um serviço mais digno ao Senhor e também mais agradável ao povo, né? Mais agradável à Assembleia, porque a liturgia também ela ajuda a gente a rezar. Fica mais fácil de você ter um encontro com a palavra, com a Eucaristia, quando a liturgia é bem cuidada, e os símbolos, né, toda a parte simbólica da liturgia também contribuem para isso. Então é isso, muito obrigado, né? Deus abençoe a todos e um forte abraço. Sangue me lava.